Abra sua Bíblia, por favor. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4. A gente vai ler até o versículo 7 nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o coração de alguém. Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite? Olha para quem está do seu lado e diga assim: irmão, Deus quer falar com você. Fica ligado. Diz assim o texto: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler o versículo 4 novamente? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Feche seus olhos. Senhor, nessa noite nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença neste lugar, porque o Senhor é bom, é fiel, e porque o Senhor é o motivo da nossa alegria. Pedimos que fale aos nossos corações nessa noite. Se entrou alguém nesse lugar, Senhor, precisando de uma resposta, que a Tua palavra vá de encontro à necessidade da Tua igreja e dos meus irmãos. Não nos deixe sair daqui sem ouvir a Tua voz, sem termos uma direção Tua. Se porventura, Senhor, há algo tentando atrapalhar a pregação da Tua palavra, ou então o recebimento da mensagem nessa noite, que caia por terra agora. Que somente o Teu Santo Espírito tenha poder e autoridade e também liberdade para passear em nosso meio e fazer aquilo, Senhor, que está em Teu coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, como alguém, embora pregue pouco sobre Paulo, eu confesso isso, mas como alguém que ama muito as cartas do apóstolo Paulo, eu posso afirmar aos irmãos que a carta de Paulo, aos Filipenses, é uma das que eu mais acho lindas. Essa carta, ela é linda. Você, se tiver a oportunidade, o interesse de ler a carta de Paulo aos Filipenses, tomara que tenha, estudar também sobre essa carta, você vai perceber o quanto essa carta é linda. Primeiramente, pela igreja a qual essa carta é destinada, ou seja, a igreja que ficava em Filipos. A igreja em Filipos era uma igreja que, como qualquer outra igreja, enfrentava muitos problemas. Era uma igreja que tinha muitos desafios. Vez ou outra, lá em Filipos, na igreja em Filipos, onde os filipenses cultuavam, adoravam e eram ministrados, apareciam, irmãos, falsos mestres, querendo influenciar a igreja, querendo criar todo tipo de situação contrária àquilo que a palavra de Deus nos direciona. Era uma igreja que, se você estudar sobre ela, você vai perceber que era uma igreja que sofria também, vez ou outra, com a falta de unidade, com a falta de união entre os irmãos. Era uma igreja onde, em alguns momentos da sua história, você vai perceber que existiam ali problemas de relacionamentos, problemas interpessoais entre aqueles que faziam parte daquela igreja e dentre tantas outras igrejas. No entanto, a igreja em Filipos era uma igreja apaixonante, porque era uma igreja constituída por irmãos vibrantes na fé. Era uma igreja constituída por irmãos que tinham os seus problemas e as suas dificuldades, mas que se mantinham fiéis, se mantinham vibrantes na obra do Senhor. E essa igreja aqui, irmãos, uma coisa que marca muito a igreja em Filipos, para você entender o motivo de Paulo estar dizendo para eles, olha, alegrem-se sempre no Senhor. Ela é uma igreja que é formada, que é levantada num tempo de muita perseguição ao evangelho, e para que a igreja em Filipos fosse estabelecida propriamente dita, essa igreja sofreu muito.
Essa igreja foi muito perseguida, passou por muitas adversidades e por muitas dificuldades. Essa também, historicamente falando, é uma época de levante, digamos assim, de grandes filósofos, né, daquela contemporaneidade, ou seja, daquele tempo. Grandes pensadores, grandes filósofos se levantaram naquela época, ali na área de Filipos, e se levantavam também para atacar essa igreja, no quesito daquilo que era pregado, daquilo que era ministrado, ou seja, eram filósofos e pensadores que se levantavam para tentar destruir aquela igreja. E talvez em segundo plano, mas não menos importante, eu gosto muito dessa carta de Paulo também pelo momento que Paulo estava vivendo, por aquilo que Paulo estava enfrentando. Eu não sei se você já ouviu falar a respeito disso, se você tem esse conhecimento, mas a carta de Paulo aos Filipenses, ou à igreja em Filipos, é uma carta que dentro da teologia é considerada como carta da prisão. É uma das cartas que Paulo escreveu quando estava preso, quando estava cerceado ou com seu direito de ir e vir cerceado. Por que essa carta aqui me chama atenção nesse sentido? Em nome de Jesus, você vai ter o desejo, vai ter o interesse de ler a carta de Paulo aos Filipenses, e lendo essa carta, você vai perceber, você vai ter o entendimento de que a carta que Paulo escreve para essa igreja parece uma carta de um pai que está escrevendo para o seu filho. Paulo tinha, não vou dizer que ele amava mais a igreja em Filipos, né, do que outras igrejas, mas que ele tinha um carinho especial por essa igreja, ele tinha. Essa carta é uma carta escrita com um sentimento de amor muito grande. E por que, pastor, que Paulo tem esse carinho especial, esse amor especial pela igreja em Filipos? Porque essa igreja aqui, historicamente falando, é uma igreja, irmãos, que custou muito para a vida de Paulo. É uma igreja, ou foi uma igreja, que exigiu um pouco mais de Paulo, de tempo de Paulo, de disponibilidade de Paulo, de entrega de Paulo. Ou seja, para você entender, Filipos, a igreja em Filipos, é uma igreja que foi gerada debaixo de muito sacrifício. E como eu disse, Paulo ele escreve essa carta num tempo em que ele estava preso. Por isso, essa carta é chamada também de carta da prisão. Vivendo um tempo de cerceamento, de insegurança e até mesmo de dor, Paulo pega uma caneta, pega alguns pedaços de papel e começa a escrever a esta igreja. Na prisão onde ele estava, só para você entender esse contexto, na prisão onde ele estava, ele recebeu a visita de um obreiro dessa igreja, ou seja, da igreja em Filipos. Paulo recebeu a visita de um homem chamado, não sei se tem alguma irmã grávida aí, ou pensando em ter filho, fica uma sugestão para nome, Epafrodito. Está repreendido, né, irmãos? Epafrodito. Paulo recebe a visita de Epafrodito na prisão. E aí, Epafrodito vai dizer assim para Paulo: Paulo, eu tenho duas notícias para te dar. Qual que você quer primeiro? Dá a boa primeiro, né? Aí ele diz o seguinte: olha, a boa notícia, a primeira notícia, a boa notícia é que a nossa igreja está crescendo assustadoramente, Paulo. Vem gente de todos os lugares, vem gente de todos os lados para ver o que está acontecendo na nossa igreja. A igreja em Filipe tem crescido de uma maneira gloriosa. As pessoas elas vêm para adorar a Deus. As pessoas elas vêm para ouvir a mensagem de Jesus. Agora, tem também consecutivamente a notícia ruim. E qual é a notícia ruim? É que essa igreja, Paulo, está sendo muito perseguida. Está crescendo muito, mas cada dia que passa a perseguição também aumenta. E aí, diante de Paulo, nessa conversa com Paulo, Epafrodito vai dizer para Paulo assim: qual é a mensagem que eu levo para a igreja? Qual é a direção que eu levo para a igreja? O que eu vou dizer para eles da sua parte e da parte de Deus? Qual é o direcionamento para a nossa igreja? O que Epafrodito está dizendo para Paulo é: Paulo, o que você pode fazer pelo nosso povo? O que você pode fazer pela nossa igreja? E mais do que saber o que você pode fazer, o que Deus pode fazer? Pois, uma das perseguições que nós estamos sofrendo, Paulo, é que tudo aquilo que a gente prega, tudo aquilo que a gente ministra, pensadores, filósofos e até mesmo muitos religiosos,
vão se levantando para dizer que a gente está pregando heresia. Muitos judeus estão se levantando para dizer que aquilo que é pregado na igreja em Filipos é totalmente contra ou fora do embasamento daquilo que está na lei mosaica. Então, irmãos, é nesse cenário. Você está conseguindo entender até aqui a introdução da mensagem? Amém? É nesse cenário que Paulo pega uma caneta, que Paulo pega alguns pedaços de papel e ele começa a escrever essa carta. E ele começa escrevendo de uma maneira sensacional, irmãos. Por quê? Porque logo no capítulo 1, no versículo 6, ele escreve assim. A mensagem hoje é bem textual, vou ler muitos versículos aqui para a gente entender. Capítulo 1, versículo 6, ele começa dizendo o seguinte: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oh, glória! Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Não importa o tipo de perseguição ou o tamanho da perseguição que vocês estão vivendo. Aquilo que é promessa de Deus e propósito de Deus para a vida dessa igreja vai acontecer, vai ser concluído. Não há perseguição, não há levante, não há manifestação contra essa igreja que possa sobrepor essa igreja. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, nessa primeira, a gente poderia ficar aqui um mês pregando sobre a carta aos Filipenses, mas o que me chama a atenção aqui é que Paulo não trabalha no campo da hipótese. Paulo não está falando aqui de algo hipotético. Paulo não está falando aqui sobre algo, que seja no âmbito circunstancial, porque talvez se fosse um de nós, e olha como esse homem confiava tanto em Deus, se fosse um de nós, irmãos, você já parou para pensar nisso? Você na prisão, qual seria o tipo de carta que você escreveria? Eu gosto muito de Jeremias, da história de Jeremias. E eu fico pensando às vezes, Márcia, se fosse um de nós, porque o Lamentações de Jeremias tem 3 capítulos, né? Para pensar na tua vida aí, irmãos. Se você tivesse que escrever um livro só com as tuas lamentações, quantos capítulos teria? Esse homem está preso, ele podia mandar uma mensagem para aquela igreja dizendo assim: olha, façam o que vocês quiserem, Deus me fez promessas e não cumpriu. Mas ele não fala no campo da hipótese, ele não fala no campo da circunstância, ele fala no campo da certeza. Ele diz assim: eu estou convencido. Ele está dizendo: eu tenho uma certeza dentro do meu coração que Deus, quem é Deus? Aquele que começou a boa obra em vocês, Ele vai completar essa obra. O que Paulo está dizendo é: deixa que se levante qualquer coisa, não há condição de que essa obra não seja completa até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo, pastor? Paulo está dizendo o seguinte: olha, não importa a perseguição que vocês estão sofrendo, Deus foi quem começou a boa obra e Ele vai cumprir, Ele vai completar. Aí Paulo continua escrevendo, igreja, e diz assim, agora no versículo 3... Irmãos, o homem está preso. Aí ele diz assim: se eu não fosse cristão, eu ia ser Paulão, porque esse cara aqui é fenomenal. Dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Quando alguém lembra de você, qual é o sentimento que esse alguém tem no coração? Qual é o sentimento que nós, como igreja, geramos no coração de alguém quando alguém se lembra de nós? Você já parou para... E isso te abençoa ou te assusta? Você já parou para pensar sobre isso? Quando um parente teu lembra de você, o que será que esse parente pensa? Quando um colega de trabalho seu lembra de você ou pensa em você, o que será que é gerado no coração dessa pessoa? Olha o que Paulo está dizendo. Eu comecei falando que essa igreja era uma igreja problemática, né? Os irmãos não se entendiam muito bem, de vez em quando tinha um arranca-rabo. A gente não conhece lugar nenhum assim não, né, irmãos? De vez em quando tinha um problema ali para acertar, um probleminha aqui, uma coisa errada ali. Aí Paulo está dizendo: ei, vocês são problemáticos, mas eu ainda consigo me lembrar de vocês, e ao me lembrar de vocês, uma alegria é gerada no meu coração, ao ponto de eu dar graças a Deus por me lembrar de vocês. Irmãos, isso aqui me faz pensar: será que tem alguém que quando se lembra de mim diz: graças a Deus que o pastor Alberto existe? Será que quando tem alguém, Sarita, que diz: graças a Deus que Sarita existe? Tomara, né? Aí, irmãos, ele continua: faço sempre, o homem está preso,
faço sempre com alegria orações pela vida de vocês. Ô Monte Hermon, Paulo está preso, está prestes a morrer, mas está dizendo: eu ainda consigo me alegrar e dar graças a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? No meio das minhas tribulações, das minhas adversidades, das minhas dores, dos meus problemas, das minhas perdas, no meio das minhas dificuldades, eu ainda consigo me alegrar, eu ainda consigo glorificar a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, porque essa resposta talvez vai direcionar algumas coisas no teu futuro. O que a tua dor tem produzido na sua vida? O que os teus momentos de adversidade têm produzido na sua vida? Paulo está passando talvez o pior momento da sua vida, porque aqui ele está preso e prestes a morrer, e ele está dizendo: eu ainda consigo gerar uma coisa boa. Ou seja, eu estou vivendo um tempo de dor, mas a minha dor não vai me limitar aqui. Eu ainda tenho a capacidade de abençoar alguém, ainda que seja através de uma carta. Para pensar em Davi, rejeitado pela família, jogado no meio do campo para cuidar das ovelhas do seu pai. Irmãos, historicamente falando, algumas correntes teológicas vão afirmar que os salmos mais lindos de Davi, as composições mais lindas de Davi foram feitas nos momentos de maior dor. Você tem noção do que um camarada está sendo perseguido, o que um camarada está sendo buscado para que a vida dele fosse arrancada, e ele pegar uma harpa e começar a declarar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Responda para você nessa noite: o que a tua dor tem produzido em você? O que a tua dor tem produzido na sua vida? O que a tua dor tem produzido na vida dos outros? E Paulo não para por aí. Lá no capítulo 3 de Filipenses, ele escreve: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, pastor? Ele está preso. O que ele está dizendo aqui? O importante não é o que nós temos nessa vida. O importante é aquilo que está por vir. Ih, misericórdia. Glória a Deus. O importante... Porque, irmãos, a gente se apega muito ao que a gente tem hoje, né? Ai, Senhor. O importante hoje é ter uma casa boa, ter um carro bom, ter uma família abençoada. Mas Paulo está dizendo aqui, e eu já vou entrar aqui na parte do alegrem-se. Paulo está dizendo, quando ele diz: olha, esquecendo-me das coisas, eu prossigo para o alvo, porque eu sei que lá é o lugar onde eu vou receber aquilo que eu tenho para receber. Paulo está dizendo: olha, o que importa não é o que nós temos nessa vida, o que importa é aquilo que está por vir. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu não me apego ao passado, o meu compromisso, eu estou comprometido com o meu futuro, eu não estou interessado. Quando Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas, irmãos, Paulo não ficou doido, Paulo não ficou decrépito, Paulo não estava sofrendo de Alzheimer. Eu já falei isso aqui dando aula. Paulo está dizendo na tradução original, Paulo está dizendo assim: eu não levo mais em consideração as coisas que passaram, porque a minha preocupação não é com o passado, a minha preocupação é com o futuro. Paulo está dizendo assim: a minha preocupação é com aquilo que eu terei pela frente. Qual tem sido o teu motivo de preocupação? O que tem te parado? O que tem te paralisado? O que tem te colocado dentro de um lugar de inércia? Talvez sejam coisas do passado. E sabe o que é o mais lindo em Paulo, irmãos? É que quando ele diz: eu estou esperando em Deus, ele está dizendo assim: olha, e o que eu espero do meu futuro não são coisas terrenas. O meu alvo é celestial. Eu não estou esperando aqui coisas terrenas, que coisas aconteçam no plano físico, no plano humano. O meu alvo é algo celestial. Então, irmãos, quando ele está dizendo assim: olha, eu prossigo para o alvo, ele está dizendo: a minha jornada ainda não terminou. Para alcançar aquilo que eu tenho para alcançar, eu preciso caminhar um pouco mais. Eu posso liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite?
Ó irmão, não sei se você está cansado, mas a tua jornada ainda não terminou. Você pode dar um glória a Deus por isso nessa noite? Você recebe essa palavra nessa noite? A tua jornada ainda não terminou. Recebe essa palavra sobre a sua vida. Prossiga um pouco mais. Ainda Sarita cantou, não é tempo de parar, não é tempo de entrar num lugar de inércia, é tempo de continuar. Por quê, pastor? Porque Deus me trouxe aqui para dizer para alguém nessa noite: eu quero que você caminhe um pouco mais. Caminha um pouco mais, irmãos. E se há nessa noite o sentimento no coração de alguém que é hora de parar, Deus está te dizendo: não, caminha um pouco mais. Paulo está preso, querido, e está dizendo: ainda há coisas para que eu faça no reino de Deus. Paulo está preso, mas ele está dizendo: a minha vida ainda tem um propósito. Paulo está preso à beira da morte, mas está dizendo: ainda há algo a ser feito. Paulo está dizendo: ainda existem projetos de Deus para a minha vida. A minha jornada ainda não terminou. Aí tu está aí livre, liberto, salvo e remido, e está olhando para a tua vida e dizendo: tadinho de mim. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, ou que ficaram para trás. Isso aqui é desafiador, irmãos. Sabe por quê? Porque Paulo está dizendo assim: olha, para vocês atingirem um novo estágio na vida de vocês, para vocês atingirem um novo nível. Quem aqui, irmãos, quer atingir? Seja sincero, se tu não quiser, não levanta a mão não. Mas, pastor, eu quero atingir um novo nível, eu quero viver coisas sobrenaturais em Deus, eu quero viver um novo tempo. Então essa palavra é para você nessa noite. Recebe essa palavra no teu espírito. Paulo está dizendo: para você atingir novos níveis na sua vida, você precisa esquecer o que te aconteceu. Paulo, olha que coisa, irmãos, extraordinária. Paulo não está dizendo assim: vocês devem deixar para trás coisas que aconteceram lá atrás. Não, Paulo não está dizendo assim: deixa no passado. Paulo está dizendo: vocês precisam esquecer. Vocês precisam esquecer. E qual é a diferença, pastor Alberto, de deixar e esquecer? Porque somente deixar, irmãos, não significa necessariamente que você não vai se lembrar. Quem aqui é mãe? Se manifeste levantando uma das suas mãos. Quem aqui é mãe que já teve que deixar o filho na escola? Tu esqueceu ele lá? 3 dias depois você está em casa. Ai meu Deus, hoje é quinta-feira, eu deixei aquele menino na segunda-feira. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque deixar não significa esquecer. É por isso que Paulo não diz assim: ó, deixa no passado as coisas do passado. Porque deixar não significa esquecer. A lembrança, irmãos, tem poder de nos criar um sentimento chamado nostalgia. E esse sentimento é muito ruim quando você entende o significado da palavra nostalgia. Eu anotei aqui para eu não falar besteira. A palavra nostalgia, ela vem da junção de 2 palavras gregas, que são nostos e algos. Pastor, o que isso vai fazer diferença na minha vida? Nenhuma, mas o significado vai. O que significa? O que significa nostalgia? O que significa as palavras nostos e algos em grego? O significado é esse: voltar à casa da dor. Então todas as vezes: ai pastor, para de falar isso, tá, irmão? Ai, eu estou tão nostálgico hoje. Você está dizendo: eu estou voltando à casa da dor. E vamos ser sinceros aqui, irmãos. Geralmente o nostálgico, ele, ainda que a lembrança seja boa, mas o sentimento não é bom. Por quê? Porque o sentimento ruim do nostálgico vai levar o nostálgico para aquele lugar onde ele foi ferido. E o sentimento bom do nostálgico vai criar uma tristeza nele. Por quê? Porque ele vai falar: aquela época era tão boa, eu estou tão triste agora, porque eu nunca mais vou viver aquilo que eu vivi. Então, nostalgia não é bom. Diga para o seu irmão: não seja nostálgico. Então, querido, por que Paulo diz: olha, se esqueçam das coisas que ficaram para trás?
Porque Paulo era muito inteligente, era sábio, e ele sabia, irmãos, que existem sentimentos que, se nós não os esquecermos, nós sempre nos lembraremos deles e voltaremos para o lugar onde nós fomos feridos. Eu estava atendendo uma pessoa esses dias no gabinete, a pessoa falou para mim: pastor, estou com um problema aí. Eu falei: qual é o problema, irmã? Pastor, eu dei um mole, fui ouvir umas músicas, aquelas musiquinhas, sabe, que a gente fala que não tem nada a ver, que é bonitinha de botar no carro, JBFM, né? Aquelas músicas, pastor, lindas demais, que não tem nada a ver, que só falam de amor, que não tem problema nenhum ouvir essas músicas. Então, pastor, eu estava ouvindo essa música, uma música dessa esses tempos atrás. E quando ouvi essa música, casada, lembrei que essa música marcou um relacionamento quando eu tinha 18 anos de idade, com meu primeiro namorado. E ao ouvir essa música e lembrar desse primeiro relacionamento, depois de muitos anos sem ter notícia dele, sem saber onde andava, gerou no meu coração um sentimento, uma vontade, um desejo incontrolável de pesquisar no Instagram sobre ele. O encontrei, conversamos. O encontrei, o tempo passa. A música não saía da minha cabeça e agora ele não saía da minha cabeça. E me dá um desejo no coração de... Como é que é o nome daquela praga lá que manda mensagem, irmãos? No inbox, né? No direct. Paga direct. Me deu uma vontade de mandar direct, mandei direct. E tem 15 dias que nós nos encontramos e relembramos o passado. É por isso que Paulo está dizendo: cara, esquece. Deixa o passado no lugar do passado. Passado, irmãos, só serve como referência, mais nada. Então, o que Paulo está dizendo quando ele diz: olha, esquecendo-me das coisas que para trás, que ficaram para trás, ele está dizendo: eu não carrego mais fardos do passado. E quantas pessoas nós encontramos pela vida, irmãos, que estão com a vida distorcida, que estão com a vida destruída, porque continuam carregando fardos do passado. Aí quando Paulo diz: eu prossigo para o alvo, Paulo está querendo dizer para a nossa igreja nessa noite: o que tem na frente é muito maior do que aquilo que aconteceu lá atrás. E o problema de se viver pelo que aconteceu é que a gente deixa de viver aquilo que pode acontecer. Está entendendo isso aqui nessa noite? Aí aqui me pegou, irmãos. Eu não entendi Paulo por muito tempo. Porque o capítulo 4 que nós lemos, no versículo 4, esse homem começa dizendo: alegrai-vos. E numa ótica humana, numa questão humana, isso aqui, irmãos, é incongruente. Numa ótica humana isso aqui é incoerente, isso aqui é contraditório. Por quê, pastor Alberto? Porque ele está mandando alguém se alegrar, ele está direcionando para que alguém se tornasse alegre, ainda que ele estivesse preso. Você consegue perceber que quem deveria estar falando de desesperança, pastor Gesiel? Porque, irmão, não vou mentir para você não, talvez se eu estivesse escrevendo essa carta, a carta seria pedindo oração. Ora por mim aí, igreja. Que o mesmo anjo que foi lá e tirou Pedro da prisão, que me tire. Eu não estou suportando isso aqui. Talvez nós, escrevendo essa carta, escreveríamos uma carta de murmuração, dizendo para a igreja: olha, eu fiz tanto para Deus, eu doei a minha vida para Deus, depois que eu encontrei o Senhor, eu fiz tudo que Ele me pediu, e olha qual é a minha situação. Mas você consegue perceber? Por isso que eu estava te perguntando, o que a tua dor tem gerado em você. Alguém que era para estar falando sobre desesperança, está falando sobre alegria. Quem está falando sobre alegria aqui, irmãos, era alguém que, humanamente falando, era para estar dizendo assim para a igreja: ó, eu tenho meus problemas aqui, vocês têm os de vocês e cada um com o seu. Você consegue perceber isso também, se fôssemos nós? Cada um com os seus problemas, se virem aí. Não vem, eu tô aqui curtindo minha prisão, não vem apertar minha mente não vem me atribular não. Seria normal, ou não seria normal, ele usar esse momento aqui para se vitimizar? Coloca o povo para orar por mim. Não seria normal ele usar esse momento aqui para
falar sobre autocomiseração, sobre coitadismo, isso aqui não seria nenhuma loucura. Por quê? Porque Paulo não era anjo, Paulo era ser humano. E qual é a loucura aqui? É esse camarada tá preso e ainda assim está escrevendo uma carta potencializando uma igreja inteira, dizendo para essa igreja: alegrai-vos. Eu queria que você pensasse nessa noite, Marquinho que gosta, né? Mastiga aí com o dente do teu cérebro, em nome de Jesus. Irmãos, como encontrar alegria dentro de uma prisão? Como encontrar motivos, Eduardo, para se alegrar enquanto você está sendo perseguido? Como não deixar que aquilo que está acontecendo do lado de fora não mude quem você é do lado de dentro? Como, irmãos, encontrar motivos para se alegrar no meio de uma crise? Eu respondo para você rapidamente. Mas antes eu preciso te perguntar, você tem motivo para se alegrar? Com tudo que está acontecendo na sua vida hoje, seja sincero. Não diga amém, amém, se você não tem. Ah não, pastor, eu estou profetizando. Não está profetizando, está mentindo. Se você não tem, não precisa dizer não. Porque, irmãos, isso aqui é o hospital. Isso aqui para mim é o hospital espiritual. É para a gente sair daqui curado, restaurado, renovado, né? Meu problema é com crente mascarado, que chega na igreja, quer mostrar que é mais santo que todo mundo, que é mais espiritual que todo mundo, só é misericórdia. Então assim, pastor, estou ruim, estou mal, não estou com motivo para me alegrar não. Tá bom, essa palavra aqui é para você e você vai sair daqui nessa noite, com muitos motivos para se alegrar no Senhor. Olha para a sua vida, com tudo, isso aqui é para te fazer pensar, com tudo que está acontecendo na sua vida hoje, você consegue encontrar motivo para se alegrar? Olha para dentro de você, pensa sobre isso, examine-se a si mesmo, né? Olha para quem você é, vê, dá uma sondada aí, aproveita esse momento, dá uma sondada aí, enquanto eu tomo uma água, dá uma sondada no teu coração, em nome de Jesus, e vê se tem alegria aí dentro de você, vai. Procura aí, tem alegria aí dentro? Talvez você responda assim, pastor, não tem não. Eu não tenho nenhum motivo. Está tudo dando errado na minha vida, está tudo saindo dos trilhos, dos eixos. Ou talvez você responda, não, pastor, eu tenho muitos motivos para me alegrar. A verdade, irmãos, é que Paulo diz, alegrai-vos, sabe por quê? Porque ele sabia que na vida de um crente sempre há muitos motivos para que o crente seja alegre. Paulo sabia, Monte Hermon, que nós temos motivos para nos alegrarmos, ainda que a nossa vida terrena não esteja de acordo com aquilo que estão nas nossas ou que estavam nas nossas expectativas. Pastor, que motivos são esses? Vou dar só 3 motivos para você aqui, para a gente ir embora para casa abençoados. Quem está aí hoje? Rafa, coloca para mim Lucas capítulo, é Bíblia, irmãos, Lucas capítulo 10, versículo 20. Quer um motivo para se alegrar? Pergunta para o irmão assim, quer um motivo para se alegrar? Vê se ele está sorrindo para você. Se ele tiver de cara feia, você fala de novo, quer um motivo para se alegrar? Olha o que diz Lucas, vê se isso aqui não é motivo para a gente sair daqui alegre nessa noite, irmãos. Lucas capítulo 10, versículo 20. Jesus dizendo, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Você pode glorificar ao Senhor nessa noite? Ai, irmão, isso aqui é motivo para gerar alegria no nosso coração. Qual é o contexto desse texto aqui? Os discípulos estavam vaidosos, Rebeca. A gente ora, os capeta vão embora. A gente ora, demônio bate em retirada. A gente chega no lugar, né? Os demônios, eles não ficam no mesmo ambiente que a gente. Eles logo vão embora. Os demônios estão se sujeitando a nós. Então os camaradas aqui, irmãos, estão envaidecidos, estão batendo no peito. A gente está com muito poder. Eu acho que eles estavam se achando ali os vingadores, né? A Liga da Justiça. Nós somos poderosos. Aí Jesus, quando percebe isso, lhes diz o seguinte, pode parar. Não se alegrem, porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de vocês está escrito no livro da vida.
Deixa eu dizer para você uma coisa, meu irmão, esse aqui é o maior motivo para que a alegria seja gerada no seu coração. Como assim, pastor? Saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Deixa eu dizer uma coisa para você que é crente, para você que está dentro da igreja: se isso não gera alegria no seu coração, alguma coisa de errado tem na sua vida. Por quê, pastor? Isso aqui é fato. É Jesus que está dizendo: olha, o motivo de alegria da vida de vocês, em primeiro lugar, precisa ser pelo fato do nome de vocês estar no livro da vida, está escrito nos céus. O motivo de alegria, ou a verdadeira alegria, não é por vocês terem coisas. A nossa alegria, ela não deve ser porque é por aquilo que eu tenho, ou por aquilo que eu me tornei. Eu conheço muita gente orgulhosa, que bate no peito e diz: tudo que eu tenho fui eu que conquistei. Eu sou alegre, eu sou feliz pelo homem que eu me tornei, pela mulher que eu me tornei, pelas coisas que me tornei. E Jesus está dizendo o seguinte: esse não deve ser o motivo de alegria de vocês. Não deve ser por causa das suas habilidades, não deve ser por causa dos seus dons, mas porque o seu nome é conhecido no céu. É isso que precisa gerar alegria no nosso coração. Você tem noção, irmãos? Você já parou para pensar que esse pode ser o nosso último culto? Repreende não. Você já parou para pensar que daqui a pouco a gente pisca o olho, fecha o olho aqui e abre o olho lá? Você já parou para pensar que a trombeta pode soar daqui a pouco? Você já parou para pensar que você pode sair por aquela porta ali e ir para casa? Cadê Gracinha? Gracinha, a gente quer morrer dormindo, né, Gracinha? Estava falando sobre isso ontem. Você já parou para pensar que você pode ir para casa hoje, colocar a sua cabeça no travesseiro, né, para dormir? Aí você vai projetar: ai, amanhã eu tenho tanta coisa para fazer, amanhã tu não acorda. E aí quando você chegar lá, irmãos, não vai ter aquele negócio do filme, do desenho de São Pedro te esperando na porta. Não vai ser nada disso. Mas você já parou para pensar, quando você chegar lá, alguém te chamando pelo nome e dizendo: olha, como nós queríamos você aqui, nós estávamos esperando você aqui. A sua vida lá embaixo, a sua vida na terra, tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você viveu, fez com que o teu nome fosse conhecido aqui. Irmãos, eu não estou criando nenhum tipo de heresia, não. Deus sabe, estou no altar do Senhor, mas eu fico meio doido, irmãos, pensando sobre o céu. Tem hora, né? O pastor falava aqui no domingo sobre ter saudade de um lugar que nós ainda não fomos. Mas por que nós temos saudade de um lugar que nós não fomos? Porque nós fomos gerados lá. Aí eu fico pensando, que demore muito, tá, pastor Gisel? Mas pastor Gisel entrando, aí o anjo virando para ele dizendo assim: ô Gisel, tem um cara que quer te conhecer. Quem? Davi. Seu nome é conhecido aqui. Oh, irmãos, esse deve ser o nosso motivo de alegria. É saber que ainda que as coisas estejam difíceis aqui, há uma eternidade esperando por nós. Há um céu de glória esperando por nós. E quando nós chegarmos lá, tudo será diferente. Pastor, por que é importante nós considerarmos isso nessa noite? Porque talvez aqui, irmãos, eu não sei o que está passando, mas talvez você me diga assim: pastor, eu estou entupido de problema, eu estou cheio de problema para resolver. É problema em casa, é problema no trabalho. Na igreja não, né? Mas está amarrado problema na igreja. É problema em casa, problema no trabalho, é problema não sei aonde, é problema aqui, é problema ali. Pastor, eu estou entupido de problema. Pastor, hoje eu não tenho motivo para me alegrar, mas guarda isso no teu coração: o teu nome está escrito no céu. E longe de mim, irmãos, querer dizer para você assim: não acusa os golpes da vida, não. Eu acuso de vez em quando, tem uns que não dá para a gente segurar. Não acusa os golpes, não. Longe de mim querer ser um pastor triunfalista, pastor Gesiel, e desconsiderar e anular as partes de Eclesiastes capítulo 3, onde diz que há tempo de chorar, que há tempo de perder. Se tu vem de um lugar aí que o pastor pregava dizendo: é só glória, é só vitória,
O crente nunca perde, perde. Eclesiastes diz que há tempo de ganhar, há tempo de perder. E aí, entre o que o pregador fala e o que a Bíblia fala, eu vou ficar com a Bíblia. Não, pastor, eu não choro não, porque crente não chora. Eclesiastes diz, é tempo de chorar. Eu não anulo isso aqui. Eclesiastes diz que há tempo de guerra. Não, não falo. Há tempo de guerra. Aí tem um irmão que veio falar comigo esse dia e falou assim, não, pastor, tudo se resolve no diálogo. Eu falei, se tudo se resolvesse no diálogo, o anjo não usava espada, né? Então é tempo de guerra, é tempo que a gente tem que entrar no mundo espiritual e guerrear também. Eu sei, irmãos, que tem dias que a gente... Estou terminando de verdade em Cristo. Amém, irmão Samuel? Eu sei que tem dias, irmãos, que a gente acorda pronto para matar Golias. Eu sei, tem dia, não tem dia assim? Tu acorda cheio de disposição. Hoje pode vir Golias que a pedrada é certa. Mas tem dia que a gente está fugindo de anão, irmãos. Eu sei que tem dias, né? Porque a vida na terra é assim, ela é de altos e baixos. Eu não estou aqui querendo desconsiderar questões emocionais, questões sentimentais, não. A vida não é uma roda gigante? Seja sincero, ou não é uma roda gigante? E qual é o problema, ou qual é a dinâmica da roda gigante? Você está na roda gigante, tem hora que você está em cima e tem hora que você está embaixo. Agora, qual é o problema, irmãos, da roda gigante? Sabe qual é? Aonde que a roda gigante para, irmãos? Quando a gente está embaixo. Isso é a vida. Mas nós não podemos perder a capacidade de nos alegrarmos. Nós não podemos perder a capacidade de, no meio das adversidades, sentir alegria. Sabe por quê? Mais uma vez eu repito, o nosso nome está escrito no céu. Aí lá no capítulo, escrevendo agora a carta aos Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, 58, Paulo vai dizer assim, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Paulo não está dizendo, irmãos, que a gente tem que ser igual todos os dias. Sabe por quê? A gente tem uma dificuldade para entender o sentido da palavra constância. Tem gente que acha que ser constante é manter o mesmo ritmo todo dia. É fazer a mesma coisa e desempenhar, né, a mesma postura todos os dias. O que Paulo está dizendo quando ele diz, olha meus amados, sedes firmes e constantes. Paulo, ele não está querendo dizer que nós temos que ser fortes todos os dias. Ele está querendo nos ensinar o seguinte, que existem dois aspectos que nunca podem se quebrar em nós. Primeiro aspecto, a nossa fé, em quem nós cremos. E o segundo aspecto é sobre a nossa capacidade de reação diante de dias tenebrosos e difíceis. Sabe o que é ser constante, irmãos? Você está seguindo para o teu alvo que é Cristo. Hoje você está correndo. Amanhã você está caminhando. Depois de amanhã você está engateando. Aí você recobra as suas forças. No outro dia você volta a correr. Constância não tem que haver com velocidade. Tem a ver com fazer sempre. Amém ou não amém? Quem aqui gosta de uma academia aí? Está repreendido, né, irmão? Misericórdia. Me enganaram, pastor Gesiel. Depois que eu operei, me falaram que eu tenho que fazer academia, senão engorda de novo. Eu não teria operado. Arranquei 1,5 metro de estômago para depois falar, não, eu tenho que ir para academia, senão eu falei, moço, só me conta isso depois que eu sair da sala de cirurgia. Mas quem gosta de academia sabe o que eu estou falando, ou quem vai forçado para academia. Não tem dia que você chega lá, você faz, como é que fala? A série toda. E tem dia que você vai lá e engana o professor, né? Já fez tudo? Já fiz. Você fez 2 negócios lá. Puxou ferro 2 vezes. Mas nem por isso você deixou de ser constante. Você está lá. Você só não está tendo força naquele dia para fazer tudo o que você precisava fazer. Então o que Paulo está dizendo para a gente terminar aqui, querido, não perca a capacidade de se alegrar diante das adversidades da vida, porque o seu nome está escrito no livro. Seu nome é conhecido no céu.
Quando o diabo se levantar contra a sua vida, declare sobre a sua vida: olha, eu posso estar perdendo hoje aqui na terra, mas no céu a minha vitória é certa. Eu posso estar passando por uma adversidade aqui na terra, tu pode estar me atacando aqui na terra, mas lá no céu o meu nome é conhecido. Lá no céu existe um Deus que me protege. Lá no céu existe um Deus que, se for preciso, Ele reúne uma miríade de anjos para mandar a essa terra, para me livrar de todo e qualquer problema, luta e adversidade. Pastor, qual é o segundo motivo para que eu possa ter alegria? Salmo 35. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Ô irmão, me ajuda aí. Ajuda Deus te ver aqui nessa noite. Não tapa a visão. Dá um glória aí para Deus. Fala: Senhor, aleluia. Eu vou ler de novo. Pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe qual é a diferença, irmãos? Ou uma das diferenças da vida do ímpio para a vida do cristão? É que na vida do cristão existe uma promessa de Deus de que uma hora o tempo da escuridão vai passar. Uma hora passa. Pastor, qual é a diferença do crente para o ímpio? Uma das: na vida do crente, uma hora o tempo da escuridão vai passar. Quando o salmista está dizendo, irmão Osvaldo, olha, quando ele está dizendo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que ele está dizendo aqui? Calma, pode se alegrar, já começa a se alegrar, porque vai chegar a hora em que esse choro vai passar. É só lembrar de Eclesiastes, irmãos, capítulo 3, versículo 4. O nosso problema é que a gente não conhece a palavra de Deus. E quando a gente conhece, a gente não toma posse da palavra de Deus. Por quê, pastor? Olha o que está em Eclesiastes 3:4. Há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Eu profetizo que o tempo de sorrir na sua vida está chegando. Há tempo de prantear, mas também há tempo de dançar. Oh, aleluia. Fala para o teu irmão assim: despreocupa, irmão. Descansa. Confia, entrega o teu caminho ao Senhor, porque está chegando a hora dele se manifestar na sua vida. Pastor, por que ele vai se manifestar na minha vida? Porque a Bíblia diz que o seu favor dura uma vida inteira, dura uma vida toda. E qual é o significado de favor? Aquilo que nós não merecemos. Ele é tão bom que Ele faz por nós até aquilo que nós não merecemos. E o terceiro e último motivo, Romanos capítulo 12, versículo 12, que diz, vê se é Romanos 12, 12 mesmo, acho que eu não tenho errado aqui, vê se é isso que está aí. Alegrai-vos na esperança, é isso aí. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação. Que tipo de crente tu é quando o vento está soprando, meu irmão? Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverai na oração. Sabe por quê? A Bíblia diz, alegrai-vos na esperança. Quem responder primeiro vai ganhar um salgado. Qual é a esperança do crente? Jesus. Alegrem-se, porque a esperança de vocês é Jesus. E o Jesus a quem eu sirvo, irmãos, Ele nunca chega atrasado. Ele nunca perdeu uma batalha, e não é a minha que Ele vai perder.
Não houve uma vez que Jesus tenha se encontrado com a morte e a morte tenha prevalecido. Não houve, não há um momento em que Jesus tenha passado diante de um problema e esse problema tenha prevalecido. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você tiver esperança, se você tiver Jesus na sua vida, está para nascer. Pode se levantar o inferno inteiro, que ninguém tira a alegria de você. Está para nascer. Quem vai tirar a alegria do seu coração? Sabe por que o mundo está do jeito que está, irmãos? Um monte de gente assustada, e eu também me assustei aos videozinhos que foram compartilhados dos desfiles do carnaval lá no Rio de Janeiro esse ano. Não sei quem teve a infeliz oportunidade de assistir algumas coisas. Esse ano, irmãos, eles escancararam o que vinha nos outros anos transvertido de cultura. Esse ano eles vieram para mostrar que o que aconteceu no Sambódromo não tem nada a ver com cultura. Foram rituais, foram portais que foram sendo abertos. Eu vi as pessoas, em alguns vídeos que me mandaram, ovacionando aquilo ali. As pessoas aplaudindo, as pessoas em transe, as pessoas enlouquecendo com aquilo ali. Eu comecei a pensar, a analisar aquelas imagens, aqueles vídeos que me mandavam, e pensar, raciocinar e tentar entender aquilo ali. E eu cheguei ao consenso que o mundo está sem esperança. E sabe qual é a etimologia da palavra esperança? A palavra esperança vem do latim pendere, que significa pendurado, que significa agarrado. Então, se a gente está dizendo aqui nessa noite que a nossa esperança está em Jesus, que a nossa esperança é Jesus, sabe o que nós estamos dizendo para o mundo espiritual? Eu só estou de pé porque eu estou agarrado nele. Ele é a minha sustentação. É nele que eu estou pendurado. É nele que eu estou preso. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Sobe aí, Ministério de Louvor. Em quem você está agarrado? Em quem você está pendurado? Deixa eu te dar um direcionamento nessa noite. A sua esperança precisa estar em Deus. Enquanto eles vão escolhendo a música ali, e um momento de muita dor e de muita angústia, irmãos, você conhece? O salmista no Salmo 42:11, ele vai dizer o seguinte, olha, ele faz uma coisa que nós deveríamos fazer em alguns momentos também, que é o quê? Conversar com a gente mesmo. Porque, irmãos, quando a gente olha pra gente, a gente se enxerga, a gente consegue se visualizar, a gente consegue entender alguns sentimentos que a gente está tendo. Pastor, por que tem muita gente que não consegue se entender? Porque não se visualiza, não sabe nem quem é. Eu conheço muita gente que acha que é muito mais do que é, porque não se conhece, não sabe das suas limitações. E quando tem a primeira frustração, se arrebenta todo na vida. Por quê? Porque achou que aguentava o que não aguentava, achou que suportava o que não suportava, então não se conhece. E eu conheço muita gente na vida também que se enxerga muito menor do que aquilo que realmente é, que não consegue se ver como alguém amado por Deus, querido por Deus, e aí vive uma vida terrível porque não consegue se enxergar. E o salmista do Salmo 42:11, ele nos ensina uma parada aqui muito legal. Ele vai dizer, ele está falando, isso aqui não é uma oração que ele está fazendo para Deus, não, ele está falando com ele mesmo. Ele está dizendo assim, porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Mas o importante na vida, irmãos, não é como as coisas começam, e sim como as coisas terminam. E esse versículo é prova disso, porque o mesmo homem que começa o versículo 11 do Salmo 42, se questionando a sua alma, questionando aquilo que ele estava vivendo, dizendo, porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Ele termina esse mesmo versículo dizendo, ponha a sua esperança em Deus. Se coloca de pé nessa noite, meu irmão. Ponha a sua esperança em Deus.
Eu não sei como você entrou aqui nesse lugar nessa noite, mas você pode colocar a mão no seu coração nessa noite e começa a conversar com você mesmo. Você pode declarar sobre a sua vida, você pode declarar para você: põe a tua esperança em Deus. Talvez quando eu perguntei a você, você foi muito sincero ao responder para você: pastor, eu não tenho motivo para me alegrar. Talvez você pode ter entrado aqui nesse culto nessa noite sem motivos aparentes para se alegrar, mas eu quero declarar sobre a sua vida que você vai sair desse lugar cheio de alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez você estava colocando a tua confiança em circunstâncias, colocando a tua confiança em homens, colocando a tua confiança em pessoas. Essa semana eu conversava com uma pessoa totalmente frustrada. Por quê? Porque um político aqui da cidade, vereador, que vontade de dizer o nome, mas a gente não pode ser processado. Na campanha eleitoral, entrou na igreja, chamou esse camarada para conversar e disse para ele assim: olha, me apoia, vota em mim, pede voto para mim, porque você vai ser o primeiro que eu vou chamar para trabalhar comigo. O camarada rejeitou algumas oportunidades de emprego, fez tudo o que tinha que fazer lá para o político, para o vereador da nossa cidade. Tem que orar, irmãos, por esses camaradas aí, né? Esse espírito de corrupção, de mentira, tem que cair por terra nessa cidade, em nome de Jesus. Aí encontro com ele, a gente estava caminhando lá, a Smart Fit me quebrou, me botaram para caminhar no Soberbo, encontro com ele lá no Soberbo, triste, angustiado. Aí vira para mim e fala assim: me conta a história. Eu falei: cara, vai lá na igreja hoje. Eu não vou não, estou tão triste porque eu coloquei a minha confiança naquele camarada e ele é crente. Estou dando pista. Ele é crente. Eu falei: sabe qual é o seu problema, amigo? Sua confiança estava na terra, sua esperança estava no homem. Eu não sei, querido, o que está roubando a alegria da sua vida. Eu não sei o que está tentando fazer com que você perca a alegria, o desejo de viver, o desejo de conquistar. Mas nessa noite, Deus está te chamando: se prenda em mim. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: se agarre em mim, se agarre na minha presença, se agarre naquilo que eu tenho para te dar, se agarre naquilo que eu tenho como promessa para a sua vida, se agarre naquilo que eu tenho como propósito para a sua vida. Se prenda em Deus, meu irmão. E quando a gente está preso em Deus, pastor Gesiel, a gente pode até dizer: porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Mas sabe como a gente termina a nossa oração, irmãos, quando a gente está agarrado em Deus? Uma certeza eu tenho: eu sei que eu ainda o louvarei. A minha esperança é o Senhor, e não há nada que roube de mim a minha adoração, e não há nada que roube de mim o meu louvor. Aí sabe como ele termina dizendo: porque Ele é o meu Salvador, não existe nessa terra quem possa me salvar. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Está afinado aí? Último versículo para a gente aqui, Salmo 146, 5. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. Como é feliz aquele que sabe que a sua ajuda está no Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Se você tem intimidade com quem, se tiver intimidade com quem está do seu lado, dá um abraço, não olha só no olho não, dá um abraço e diga assim: irmão, espera em Deus. Se não tem intimidade, aperta a mão, só aperta a mão, mas diga: irmão, espera em Deus, espera em Deus. Vai, Sarita, espera em Deus, em nome de Jesus. Libera isso sobre a sua vida também. Diga assim: eu preciso esperar em Deus, eu preciso confiar mais em Deus, eu preciso acreditar que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu tenho um Deus